Bom dia a todos nesse sábado lindo de sol, quentinho até, deu uma esquentada. Mais uma live nossa hoje sobre amor, ódio e preconceito. Bom dia, Leonardo. Bom dia, bom dia. Bom dia nesse sábado ensolarado, quentinho, né? Nós hoje batemos um papo aqui e falarmos sobre amor, ódio e preconceito. Diante de tantas situações que temos vivido aí, principalmente no nosso país. E espero poder colaborar. Hoje um pouco eu vou dar mais um tempinho aí para o pessoal chegar mais uns minutinhos. E pretendemos hoje então falar sobre amor, ódio e preconceito, quando que nós começamos, né? Quando que a humanidade falhou, né? Quando que nós começamos a perceber quando nós começamos a separar, né, a humanidade por castas, por raça, por cor, quando nós... Bom dia, Leda. Prazer, querida. Bom dia. Então, bom dia a todos para mais uma livezinha tranquila, hoje pela manhã, nesse sábado quentinho, esse sábado ensolarado. Hoje nós vamos falar sobre amor, ódio e preconceito. E também fazer um parâmetro com a doutrina, né, espírita. E querendo saber, para que a gente possa ter uma compreensão de onde que surge, né, o ódio pelo outro, de onde que surge o ódio pela pessoa que você não convive, pela pessoa que você não tem experiência alguma da sua vida, mas só pelo motivo da cor dela, pela raça, etnia, ou pelo gênero, ou pela orientação sexual e afetiva dela, a gente passa a ter ódio por essa pessoa, por ela ser quem ela é. Então, o ódio pela natureza. Bom dia, Jorge. De onde surge esse ódio pela natureza alheia? Onde que nós adquirimos isso? Quando nós, seres humanos, né, filhos de uma divindade, né, feitos de luz, sementes de luz que temos dentro de nós e de amor, que a maior mensagem de amor que quem nos trouxe foi Jesus, uma mensagem que conseguiu permanecer 2000 anos, né, 2020 anos aí, um pouquinho menos. E como que nós, mesmo tendo essa mensagem dele que atravessa esse tempo inteiro até aqui, atravessaram os séculos, nós não conseguimos, né, entender ainda que Jesus é o guia, é o modelo, né? Como que nós não conseguimos compreender ainda também a parte humana dele e o quanto que ele nos ensina a sermos humanos melhores? Por que nós não conseguimos absorver isso visceralmente, toda a amorosidade dele, toda a pacificidade dele? Jesus era um que andava com os pares da sociedade. Jesus andava ao lado daqueles em que a sociedade condenava. Isso a gente lê na própria Bíblia, até no Velho Testamento. Aliás, perdão, no Novo Testamento, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente percebe Jesus caminha ao lado dos leprosos, Jesus caminha ao lado daquelas mulheres consideradas adúlteras na época, das prostitutas, das pessoas que então a sociedade condenava, a sociedade romana. Porque não pensem que a sociedade romana daquela época é muito diferente da atual. No momento que Jesus vem à Terra, é o momento em que o objetivo da criação, o objetivo da evolução humana, né, está completamente equivocado. Então, há uma percepção divina de que nesse momento ele é obrigado a mandar um mensageiro para dizer: ô pessoal, acordar, né, as pessoas, e dizer: olhem, gente, não é isso, né? Eu não criei vocês para isso. Eu criei para vocês amar-vos uns aos outros, como eu vos amei, né? Como eu vos amo. Então, nós nos perdemos um dia, né? Nós somos criados à luz, perfeição e semelhança de Deus. Nós nos perdemos dele, que eu já fiz até aqui
uma fala que é a metáfora do Éden, né? Que é uma metáfora, a gente se perde nessa criação e o objetivo nosso é evoluirmos, né? É voltarmos a ser luz, é voltarmos a ser somente amorosidade. Por isso o mundo que nós vivemos de provas e expiações, que é um mundo que não é um mundo diferente, né? Quando a gente fala em transição planetária, a gente não vai fazer mudança, a gente não vai, né, contratar um caminhão de mudança. Ó, gente, nós estamos na transição planetária, então a gente vai para outro planeta, a gente vai sair da Terra, a gente vai, né? Não, não é. A transição planetária é a mudança de vibração do planeta. E, obviamente, que o planeta tem a vibração de cada um de nós. Todos nós, somadinhos uns aos outros, as nossas vibrações é que corroboram com a vibração do planeta. Então, no momento em que vivemos, né, que é o planeta de provas e expiações, no momento que a matéria suplanta a espiritualidade, né, o materialismo domina completamente as nossas vidas, no mundo em que o egoísmo, exacerbado até, de todos nós com relação ao nosso irmão, ao outro, no momento em que nós percebemos a dificuldade dos grandes valores humanos, que são o caráter, que são a generosidade, a solidariedade, a fraternidade, enfim, todas aquelas virtudes necessárias ao bem viver. Então, nesse momento em que nós passamos no planeta, que é um planeta de provas e expiações, mas é um planeta de provas e expiações já velho, né? Porque a gente já é provas e expiações há alguns séculos antes. Nós já somos um planeta de provas e expiações até antes de Cristo. Então vejam que lá nós éramos um planeta de provas e expiações, bebê ainda, neném, né? Começando. Mas hoje a gente já está saindo. O planeta de provas e expiações está velho e tende a desaparecer. E nós ingressarmos, então, num planeta de regeneração, que é um planeta em que a vibração nossa, né? A nossa vibração tende a melhorar. A nossa vibração, o planeta de regeneração, o Haroldo Dutra faz um exemplo bem simples. É como se nós, planeta de provas e expiações, estivéssemos internados no hospital, né? Doentes, e de repente a gente começa a se tratar e a se curar. Então a gente tem a alta do hospital e vai para casa, mas ainda vai convalescer, ainda vai repousar. Então esse período da alta do hospital e sair do hospital e ir para casa para convalescer, esse período é o planeta de regeneração, que nada mais é que você já está curado, mas você ainda está se convalescendo das suas vicissitudes, dos erros passados. Então, essa é a mudança de vibração. O que hoje está ocorrendo? Nós vivemos uma pandemia, né? Em que, se nós observarmos, olha só, eu estava pensando nesses dias, eu estou economizando perfume, porque vivo mais em casa do que na rua, raramente saio e não uso tanto perfume assim, né? Batom, quando eu saio de máscara, para que eu vou usar batom? Né? Eu estou usando batom aqui na live para ficar mais bonitinha, né? Vai dar uma melhorada aí na carinha aí. Não é, Dom? Passei um lapisinho e tal, mas isso é tão completamente desnecessário. Gente, essa trilha sonora aí eu não tenho o que fazer. Trilha sonora canina sempre me acompanha. Então, me perdoe. A gente começa a perceber a verdadeira utilidade de cada coisa que a gente está cercado. Roupas, por exemplo. Para que nesse período de pandemia, desde março, lá quando começou, nós vamos comprar roupa? Se a gente nem está saindo de casa. A gente já tem o guarda-roupa, obrigado, Flavinha. Só tu, né, nega? Por exemplo, né? Para que a gente precisa comprar mais roupa? A gente já está com o nosso closet, o nosso guarda-roupa lotado de roupa. Para que a gente precisa de mais roupa? Sapato, né? Então, a gente começa a ver, até o meu carro ficou, acho que 2 meses com um tanque na garagem. Né? A gente começa a perceber as necessidades de tudo aquilo que nos cerca. Enfim, eu aqui não vou me lembrar de tantas coisas que eu comecei a perceber o quão são desnecessárias. Essas são as coisas materiais, né, que você pode dispensá-las da sua vida. Né? Então, tu começa a perceber como a gente é cercado de coisas desnecessárias, de coisas que nós
Poderíamos muito bem viver sem elas. Essa já é uma das primeiras lições. Uma outra lição da nossa quarentena é a solidão. Quem é casado está vivenciando mais a relação, mais os filhos. Né? Então tem gente que, por exemplo, está vivenciando com os filhos e dizendo, mas eu não aguento, eu pago escola porque eu quero que alguém dê aula para ele, eu não estou aguentando. Tem pessoas que não estão conseguindo suportar a relação efetiva com a sua família. Então é o momento de se repensar a família. Que laços são esses? Será que são laços ou são nós que nós precisamos desatar? Né? Então, eu estou fazendo esse preâmbulo para dizer o seguinte, eu olho o mundo violento em que se cerra hoje o planeta Terra. É o mundo da violência moral, da violência física, e que, infelizmente, as pessoas estão tomadas por posições, todo mundo tem um posicionamento, todo mundo briga pelo seu posicionamento, todo mundo acha que é o dono da verdade, vai para as redes sociais colocar a sua posição como a sua verdade absoluta, como se tivesse verdade absoluta. Né? Não existe verdade absoluta. Existem verdades, né? E não existe nada absoluto. Né? Como não tem nenhuma regra geral. Então nós vivemos um momento de preconceitos. Então eu fico pensando, quando que nós erramos? Quando que nós começamos com os preconceitos? Né? O nome já fala, preconceito. Então a gente não deixa a coisa se definir. A gente não deixa o outro se definir. Nós já fizemos uma pré-definição, um preconceito daquela pessoa, que não é nada mais do que um pré-julgamento da pessoa pelo que ela tem economicamente, pelo como ela se veste, pelas atitudes dela, que às vezes são atitudes externas, levadas por motivos que nós desconhecemos, porque nós somos produto de nós mesmos, nós somos produtos do nosso interior, e ninguém vê o interior do outro, ninguém se preocupa com o interior do outro, ninguém tenta entender por que o outro às vezes toma algumas atitudes. Certo? Tudo vem de dentro, tudo é de dentro para fora, até as nossas doenças físicas, o processo se inicia na alma e depois se externa no corpo físico. E às vezes em alguns momentos em que é irreversível a cura do próprio corpo físico. Mesmo que ele mude interiormente, às vezes, em determinados momentos, a reforma íntima já não vai mais auxiliar naquele tratamento. Mas muitas vezes auxilia e cura. Né? Então, ninguém vê o interior, ninguém se preocupa com o interior de outro e nem com o nosso interior. Então, a gente fica tendo preconceitos da pessoa. E quando que nós começamos com isso? Quando o mundo começou... obrigada, Jane. O mundo começou... Vocês lembram que o mundo era uma coisa só? Deus queria, para nós, que o planeta Terra fosse um povo só. E a ideia foi que Roma, que nós teríamos todos hoje romanos, nós teríamos o mundo todo um país só, um povo só. A miscigenação começou a ocorrer quando os povos começaram a guerrear entre si pelo poder. Então veja, a humanidade, quando inicia a briga pelo poder geopolítico, né? Pelo poder, simples fato de ter o poder, da riqueza. Oi, Verinha linda. Pelo próprio... Então, o homem começa a guerrear, a entrar nas guerras para se sobrepor ao outro, para conquistar o outro, para subjugar o outro, para escravizar o outro. Então, o mundo começa aí. Aí, quando começa a segregar, quando o mundo começa a estabelecer fronteiras, e quando a gente vira um continente gigante, diversos continentes, diversos povos que habitam esses continentes, diversas culturas, há uma miscigenação total no planeta Terra inteiro, começam as guerras, começa o mal. E é nesse cenário, é nessa cena que Jesus chega, no momento em que Roma domina o mundo. E quem não é romano, quem não é patrício, é escravo. Eles dominam, eles subjugam. Né? Os judeus era um dos escravos dos romanos. E Jesus chega.
ele começa a caminhar com os escravos, com os pobres, com os leprosos, com os travestidos da época, que a Bíblia cita os travestidos, né? As prostitutas, as adúlteras. E quando ele encontra a mulher adúltera, em que os judeus iam apedrejá-la, ele olha para eles e diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Alguém conseguiu? Não, porque naquele momento todo mundo se fez um autoexame e ninguém conseguiu jogar uma pedra. Quantas vezes nós atiramos pedra? O tempo inteiro. O tempo inteiro nós atiramos pedras e não paramos para olhar que nosso telhado também é de vidro. Todos os nossos telhados somos. Ninguém é perfeito. Nós adoramos apontar um para o outro. Então, a gente aponta muito para o outro. E normalmente a gente aponta muito para o outro e condena aquilo que nos incomoda, porque também é aquilo que faz parte da gente. E a gente tem dificuldade de trabalhar. Então, nessa época que Jesus vem, voltando à era cristã, quando Jesus chega, ele chega num mundo de corrupção, né? Os romanos viviam em grande corrupção, de luxúria, as orgias sexuais, né? As mulheres poderosas, elas subjugavam os escravos sexualmente. Os homens também, muito mais até os homens, né? Óbvio, como sempre, né? O mundo foi muito paternal, patriarcal. Então, ele chega nesse momento para dizer, gente, não é isso. Não foi isso que Deus preparou para todos nós. Nós não estamos compreendendo a grande mensagem dele. Quando ele traz a boa nova, que a boa nova é a mensagem dele. A mensagem de amor, a mensagem de paz, a mensagem de solidariedade, a mensagem de igualdade. Que todos somos iguais. Imagina, ele falava isso naquela época, todo mundo ria dele. E se ele vir hoje falar a mesma coisa, vai ser o mesmo riso. Não pensem que é diferente. Então é essa mensagem dele que se perdeu no tempo. Mas ele conseguiu nos manter. Ela é, para mim, o Evangelho, ele é o grande código de conduta que nós deveríamos ter na nossa cabeceira. Porque se nós, oi, que saudade, querido. Que se nós conseguíssemos realmente, né, pegar o Evangelho e conseguir agir de acordo com ele, nós seríamos muito felizes. Aí tem pessoas que dizem assim, mas como que eu vou ser feliz? Cara, o Evangelho manda amar os vossos inimigos. Eu não vou amar o meu inimigo. Gente, quando Jesus fala amar os vossos inimigos, ele diz para não odiar. É evidente que uma pessoa que nos faz um grande mal, nós não temos capacidade de amar. Isso é humano. Agora, nós também não precisamos ter capacidade de odiar e muito menos de exercer uma vingança sobre esse cidadão, porque é um irmão nosso. E aí, se eu for colocar aqui a nossa doutrina espírita, que nós já nos conhecemos, de séculos e séculos e séculos, e nós sempre vivemos nos encontrando, nós normalmente retornamos ao mesmo núcleo, isso eu já falei na semana passada, ao núcleo familiar, ao núcleo dos amigos, ao núcleo de trabalho, até o mesmo centro espírita, as pessoas que acabam indo para lá, são pessoas que já nos encontramos noutras vidas, na mesma situação. Então, o que acontece? Jesus vem, então, há 2000 anos atrás, nos deixa aquela grande mensagem de amor, aquela grande mensagem de paz e de igualdade social. Bem, hoje ele seria considerado comunista, né? Pensem, os ideais de Jesus. Muita gente tem dificuldade, mas ele seria considerado um comunista. Eu não estou aqui defendendo comunismo, não, que eu não gosto de nenhuma ditadura, não gosto de nenhum posicionamento radical político. Não estou falando de política aqui, estou dizendo que se ele viesse, seria acusado, porque hoje, quando as pessoas que defendem a solidariedade, as pessoas que defendem a igualdade, as pessoas que defendem, que lutam contra o preconceito, são consideradas, né? Nesse mundo agora, aqui no Brasil, principalmente. Mas, enfim, não vamos entrar nisso. Jesus nos deixou aquela grande mensagem de amor e nós nos perdemos dela. Então, o que Deus queria para nós? Que nós fôssemos um povo só, que nós todos ficássemos ali, né? Mas sem o domínio. Quando Roma começa a exercer o seu domínio, quando Roma resolve, né, dominar todos os povos e conquistar, através de guerra, através da escravidão, né, inclusive da própria corrupção gigante, Roma cai. Né? Roma é derrubada.
começam, então, as lutas pelas fronteiras, começam as lutas entre os povos e nós nos perdemos mais ou menos por ali. Por incrível que pareça, no momento em que ele vem aqui e diz, nós somos todos iguais. Nós somos todos filhos de Deus. Nós estamos aqui para ser felizes e nós precisamos crescer enquanto seres humanos e voltar a ser somente amor e voltar a ser somente luz. Essa é a grande mensagem do Cristo. Então, eu acho que o momento, o amor e o ódio e o preconceito. O amor e o ódio são sentimentos muito fortes, intensos. E são sentimentos que precisam ser domados. O mesmo precisa ser extirpado, que é o ódio. Na verdade, o ódio não existe, porque tudo que nós temos no mundo é criação. Deus não criou o mal e Deus não criou o ódio. O que existe é um amor doente. O ódio é o amor doente. O amor no seu estado terminal. O que existe é a ausência do bem e não o mal, porque o mal não foi criado por Deus. Então nós, seres humanos, que às vezes estabelecemos entre nós essas relações, em que por vezes entendemos que estamos odiando e por vezes entendemos que estamos amando. Esses sentimentos imprimem na nossa alma, deixam uma cicatriz mesmo, uma forma. E se nós não trabalharmos, nós não domarmos, nós não controlarmos esse sentimento, ele atravessa séculos, atravessa a eternidade, atravessa diversas outras personalidades que nós iremos encarnar aqui na Terra. Por isso, às vezes, aquele sentimento de afinidade e aquele sentimento de antipatia pelo desconhecido, pela pessoa que tu acabou de conhecer. Porque são sentimentos que, isso sim vai conosco embora. Nós desencarnarmos hoje, né, essa camiseta, esse colarzinho, esse brinquinho, vai ficar tudo aqui. Não vai nada comigo, não vai minha casa, não vai meu carro, não vai meu dinheiro no banco, né, que não tem. Não vai, enfim, nada material vai comigo. O que é que vai comigo? Somente os meus sentimentos. Os meus sentimentos e as lembranças do que eu vivi, do que eu fiz. Sabe aquela historinha que na hora do desencarne a gente vê, faz um retrocesso, né, no túnel do tempo? Isso somos nós mesmos, no nosso tribunal interior, relembrando, porque a gente sabe, lá dentro de nós, que é o nosso Deus interior, a nossa semente divina, é Ele que está nos dizendo, opa, naquela vez tu devia ter feito isso. Poxa, tu não devia ter feito aquilo. Poxa, que bacana que tu fez isso. Mas normalmente a gente vai lembrar daquilo que a gente não deveria ter feito e fez. Então tudo que a gente desequilibrou com a lei divina, nós retornamos para reequilibrar. Não tem como. Isso é lei da física. Desequilibramos, precisamos reequilibrar. Não há, gente, como escapar disso. Isso chama-se justiça divina. A justiça divina se opera através da reencarnação. Então, para que hoje tanto ódio? Né? Pessoas estimulando, inclusive, o ódio. Ontem mesmo, eu vi uma notícia que me chocou bastante. Eu até não tive tempo de comentar, tive um dia muito ocupado ontem. Não tive condições nem de ver o dia. Ontem nem fiz stories, que eu sempre faço um monte de stories. Mas ontem teve uma notícia do menino de 21 anos que foi assassinado, um gay, na Bahia, na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Ele foi assassinado por 2 adolescentes, de 14 e 16 anos. E o depoimento do principal, que é o protagonista do crime mesmo, o autor, né? O outro auxiliou, que foi o de 14, né? Ele disse o seguinte, não, mas eu matei mesmo, friamente. Matei porque ele era, desculpa a expressão, ele era viadinho e estava me assediando. Eu matei. E sabe como que ele matou? Eles deram 3 pedradas fortes, ele ficou desacordado, levaram para uma casa e queimaram. Eu não queria falar sobre isso, mas... Gente, essa capacidade de odiar, né? Eu paro para pensar e para refletir. Eles mataram o menino porque ele era gay. É a homofobia. Eles mataram o menino porque ele era gay e porque, supostamente, ao que parece, o menino deve ter olhado, talvez, isso a gente nem sabe, né? Mas é o que ele diz, que talvez nem tenha ocorrido. Né? E ele resolveu, então, olha a forma cruel, né?
Então, de onde vem isso? De onde vem esse preconceito porque o menino tem uma orientação sexual e afetiva diferente da dele? De onde vem isso? Então nós precisamos tomar muito cuidado, principalmente quem tem voz, né, quem prega, né, pastores, padres, palestrantes, espíritas. Tomar cuidado com o que a gente fala, porque naquele momento as pessoas que estão nos ouvindo e que entendem e veem em nós pessoas que eles admiram e que eles seguem, cuidar com o que a gente fala. Porque nós não podemos, jamais devemos, em nome do Cristo, estimular o ódio. Jamais devemos dizer que em nome de Jesus tu és doente porque tu não és igual a mim. Então tu precisa ser curado. Tu és meu irmão, tu és filho de Deus, mas tu estar doente. Porque não é normal você não ter a mesma atitude que a minha. Você não se relacionar com as mesmas pessoas que eu me relaciono. Então, você está doente. Porque nós temos, né, como se existisse um padrão, como não existe, né? O padrão cis, branco, heteronormativo da sociedade, em que nós temos que, se nós não seguimos, nós temos problemas. Quem disse que o padrão branco, cis, heteronormativo é a forma correta de se viver, ou de se relacionar, ou de ser, né? Enfim, então essa é uma das muitas mortes, né, do nosso país, principalmente, que o Brasil ele é campeão em assassinatos LGBTs. É o que mais mata. E ele mata por matar, ele não mata para roubar, ele não mata por crime. A maioria dos crimes não é latrocínio ou não é um crime passional. Mata por matar. Mata porque o outro é quem ele é. Você é isso, então eu não suporto que seja isso. É uma travesti, tem que morrer. Tem que morrer porque é uma travesti. O que é uma travesti? O que fizeram com a Dandara, gente? E com muitas outras, né? Eu não vou ficar aqui trazendo isso, né? Dandara é um exemplo que todo mundo deve conhecer, do Ceará. Né? 15 ou 14 pessoas mataram ela aos poucos. Então, jogaram ela num carrinho de mão como se fosse um lixo, assim. O ser humano, que foi um bebê um dia, que foi filho, que foi neto, que é um ser que quer só ser feliz e ser quem ele é. Que direito que eu tenho, porque ele não é igual a mim, de acabar com a vida dele, de destruir ou de estimular o preconceito, de insuflar o ódio na sociedade perante as pessoas que eles entendem que são diferentes. Então, é muito triste isso. Imagina para uma mãe, a mãe da Dandara, a irmã, ver a filha morrer daquele jeito, naquela crueldade, aquele ódio. Nós nos perguntamos, né, que ódio que aquelas pessoas tinham da travesti para fazer aquelas maldades com ela. De onde vem esse ódio, gente? Quanto que o nosso amor ficou tão doente a ponto da gente cometer esse tipo de ato. Então, o Brasil, ele é o campeão em assassinatos LGBT. E por incrível que pareça, ele também é o campeão da pornografia LGBT. A pornografia mais procurada na internet pelo brasileiro é a pornografia trans. No mínimo contraditório, né, gente? No mínimo contraditório. Eu não vou entrar nessa seara, né? Mas é um preconceito, como eu vou retornar. Nós nos perdemos faz muito tempo da verdade e do amor. E eu não consigo conceber um pregador, seja ele pastor, seja ele padre, seja ele palestrante espírita, dizer que o LGBT, seja uma lésbica, seja um gay, seja um bissexual, seja uma travesti, um transexual, um intersexual, eu não consigo dizer que são pessoas doentes que precisam se tratar. Eu não consigo conceber também deles dizerem que isso não é ser filho de Deus, que isso é contra Deus, que Deus fez o homem para a mulher e a mulher por homem.
E eles estão falando de mulher e homem, a genitália. Eles não estão falando do gênero mulher e do gênero homem. Estão falando de uma genitália. Nós sabemos que a nossa alma não tem sexo. A alma não tem sexo, a alma não tem gênero. A alma tem até polaridade. Isso segundo Emmanuel. Emmanuel nos diz: Sexo e Destino. Agora no livro recente do André Moreira, Emmanuel nos fala, a alma não tem sexo. Então, nós reencarnamos diversas vezes em diversos corpos diferentes. Nós nem sempre fomos homem, nem sempre fomos mulher. Pode até ser que nós temos um padrão, mas nós nunca fomos somente uma coisa. Como também nós nunca fomos somente de uma raça. Nós já fomos negros, já fomos amarelos, já fomos, enfim, índios. Nós já estivemos em diversos corpos, porque nós necessitávamos daquelas experiências em corpos antagônicos à nossa alma preconceituosa. Então, nós trazemos dentro de nós, né, de forma ortodoxa, algumas criações da nossa própria alma, né, algumas vivências bastante ortodoxas e conservadoras, que às vezes nos fazem, numa vida atual, trazer isso para fora. Eu não estou justificando nisso não, porque eu não vou fazer, eu jamais vou justificar o preconceito. Eu estou querendo dizer o seguinte: nós temos que compreender às vezes o porquê que nós não entendemos. Eu não vou falar a palavra aceitar, porque eu não gosto de usar essa palavra, aceitar. Ah, tu tens que me aceitar, ou não sei quem aceita não sei quem. Não tem que aceitar. Ninguém está pedindo para ser aceito. As pessoas são quem elas são. Cada um de nós é um universo. E há de se respeitar todos os universos. Há de se respeitar todas as pessoas. Sem criticar, sem fazer maledicência, fofoca. A popular fofoca, né? Que é uma coisa perigosíssima contra o nosso irmão. Então, o preconceito nasce de um amor doente em que nós não compreendemos aquele que é diferente. Então, os negros, por exemplo, né? No nosso país, vamos falar do nosso país, nós temos uma dívida gigante com os negros. Quem foi que construiu o nosso país a não ser os negros escravos? E todos os monumentos históricos que nós visitamos, quem foi que construiu? Então a gente sabe que foram eles que trabalhavam. Nós queríamos imitar os europeus, né? Então, nós só estávamos mandando, né? Mandando escravos, porque nós não tínhamos que trabalhar, nós brancos. Então a nossa ancestralidade branca precisa pedir perdão à ancestralidade negra. Nós precisamos resgatar essa dívida gigante com os negros. E hoje a gente vê episódios de racismo, né? Infelizmente, ultimamente, com a polícia. Né? O último fato foi aquele do policial com o pé no pescoço daquela senhora negra, no chão, com a perna quebrada, e ele se equilibrou com o pé no pescoço dela. Aquela cena é muito... Eu não gosto de ver aquela cena, é uma cena... Humilhação é pouco, fora a dor, né? Fora a falta de ar que ela deve ter sofrido. E falando de racismo, eu quero hoje homenagear a filha do Nelson Mandela, que desencarnou, que também foi uma grande liderança mundial combatendo o racismo, é uma grande seguidora do próprio pai, que acabou com o apartheid na África do Sul. Então hoje aqui minha homenagem à filha de Mandela. E também querendo relembrar que amanhã é o Dia da Caridade. Vamos aproveitar esse momento, né, e relembrar o que é caridade no momento que nós vivemos com tanto... No mundo que está muito... em que tem muito ódio, em que tem muito preconceito. A caridade, gente, a caridade não é a gente fazer uma limpeza no guarda-roupa, sabe? Ah, isso aqui não me serve mais,
aquela calça, aquele casaco, aquela blusa. Ai, não gosto mais disso, estou enjoada. Aí eu pego. Óbvio que se nós formos fazer limpeza, que a gente não quer mais. Você libera para outra pessoa, ela vai tomar outra energia, ela vai ter uma outra função e ela vai servir, que é a função da roupa, né? Servir a pessoa. Então, quando você resolve fazer limpeza no guarda-roupa, se desfazer daquilo que não te serve mais, isso não é muito caridade, gente, viu? É óbvio que você tem que doar, ajudar as pessoas, né? Cestas básicas também, né? Eu vou comprar uma cesta básica, eu vou doar, vou comprar 10, vou comprar 15. Agora, quem doa a cesta básica e filma no Facebook, no Instagram, não precisa, né, gente? Caridade não precisa publicizar. A verdadeira caridade, né? A verdadeira caridade não há necessidade de publicar ela. Não precisa. A gente só faz. E a caridade exige renúncia. É renúncia. A verdadeira caridade tem renúncia. Então, tudo aquilo que não me serve mais, não estou renunciando a nada porque eu não quero mais. Então, não tem renúncia, né? Então, a partir do momento que eu tenho essa roupa aqui que, nossa, eu amo tanto, mas eu vou doar. Eu até estou fazendo uma caridade, porque eu estou me desfazendo de algo que eu gosto. Ou, por exemplo, verãozão, né? A gente, principalmente lá na nossa mocidade, verãozão em Floripa, praias lotadas, e eu, em vez de ir para a praia, eu vou lá para a Serra da Cachoeira do Bom Jesus, passar uma tarde com os velhinhos, ajudando eles, tomando café com eles, servindo café para eles, conversando, ficando uma tarde lá. Isso é caridade. Porque eu estou renunciando a um momento de lazer, né, e prazer do meu sábado para ir lá ficar dentro de um lar de idosos, né, um lar de repouso lá, e ficando com eles lá. E estou sentindo um imenso prazer em fazer isso. Né? Não adianta eu ir também contrariada, aí vou porque a minha amiga vai, então eu vou também. Não, a gente tem que ir de coração aberto, porque eles sentem, né? Eles sentem quem está lá realmente de coração aberto, quem está lá para abraçar, quem está lá para realmente dar amor. Porque caridade é amor. Fora da caridade não há salvação, né? Paulo já dizia. Então, a gente tem que entender que caridade não é ficar dando esmola. Não é ficar dando aquilo que está sobrando. Não é ficar comprando cesta básica e filmando. Olhem aqui, hoje eu estou aqui doando esse carro lotado de cesta básica. Não está valendo, gente, nessa conta, viu? Não vai ter crédito no banco. Né? Lá no banco da vida, não vai ter crédito. Então, a verdadeira caridade, amanhã é o dia da caridade. Amanhã façam vocês uma caridade. Deixem de fazer algo que vocês adorariam fazer amanhã e façam pelo outro. Né? É um momento difícil que a gente não estava nem podendo sair, né? Agora nós estamos aqui em Floripa com alerta máximo, né? Risco vermelho lá. Então é um momento que a gente tem que ficar em casa, né? Se puder, não precisar sair, fiquem em casa. E se tiver que sair, usem máscara, por favor, né? E higiene o tempo inteiro, porque realmente vivemos um momento em Santa Catarina em que estamos subindo velozmente. Então, mas amanhã façam isso, né? Liguem para alguém que vocês sabem que está sofrendo, que não está bem, que está sozinho, para bater um papo, para conversar. Até aquela pessoa que vocês acham assim, pô, que chata que ela é, muito chata. Ligue para a chata. Porque a chata, às vezes, ela é chata porque ela é incompreendida, né? A gente acha assim, cara, eu sou muito chata, estou sempre reclamando, não consigo ouvir, não, muito chato. Não, a gente tem que ter ouvido, porque às vezes a gente também está chato, né? Às vezes a gente é muito chata também. E como? Às vezes a gente fala demais, né? Então, eu, por exemplo. Então a gente tem que saber também que nós também somos chatos. Não pensem vocês que vocês nunca foram chatos e chatas, né? A gente foi. Então, liguem para aquelas pessoas que a gente tem dificuldade de relacionamento, porque a gente já pré-julga, a gente já tem pré-conceito. Vamos lá fazer uma escutinha só. Deixa ela falar, né?
Isso é caridade, gente, por exemplo. Não é porque você sabe que vai ter um diálogo que vai te exigir um certo sacrifício, porque tu tens dificuldade com essa pessoa, até de afinidade, ou de ouvir, enfim. Né? Então são esses exemplos que eu quero dar. A verdadeira caridade é aquela em que você se sacrifica, é aquela em que você renuncia, é aquela em que você dá amor de verdade. Não é aquela que você dá o que você não quer mais, o que sobra, o que você quer jogar fora, quando você tem tempo. Né? Tipo, hoje choveu nesse sábado, não vai ter praia, então eu vou lá na Serra. Não vou desmerecer que você está indo lá na cachoeira ajudar também, no sábado de chuva. Não vou desmerecer. Isso não é que não tenha um crédito. Mas dentro de ti, no exercício da tua caridade, isso não é bem a tua renúncia, né? A tua renúncia seria que você está deixando de fazer uma coisa que você gosta muito para fazer uma pelo outro. Né? Essa é a verdadeira caridade. Né? Então, não é fácil fazer caridade não, Zé. Não pense que é simples. Então, voltando aqui e falando de amor, e falando do ódio que eu acabei de dizer que é um amor doente, o mal não existe, porque ele só existe a ausência do bem, porque Deus não criou o mal. Nós temos que começar a repensar, então, os nossos pré-julgamentos, os nossos preconceitos. Que tal a gente não ter preconceito? Que tal a gente primeiro conhecer para depois ter o conceito? Né? Vamos conhecer, vamos entender. Aí, por exemplo, com relação aos cidadãos LGBTs, né? Mas por que uma mulher vai se relacionar com outra mulher? Ai, por que um homem vai se relacionar com outro homem? Ai, por que o homem que era homem agora quer ser mulher? Gente, cada um é cada um. Cada um tem uma essência. E nós estamos falando aqui de gênero e sexualidade. Vamos falar de outras coisas? Vamos falar assim. Por que aquela pessoa é tão rabugenta? Por que aquela pessoa é criminosa? Por que aquela pessoa furta? Por que aquela pessoa se apropria? Por que aquela pessoa rouba? Por que aquela pessoa judia, maltrata os animais? Entende? Então, é um momento em que é melhor a gente tentar entender o mal na sua raiz para tentar consertar e ajudar do que a gente ficar julgando as pessoas. E a gente tem esse condão do julgamento o tempo inteiro. A gente julga pela roupa, pela maneira que fala, pelas coisas que a pessoa tem materialmente, né, economicamente. A gente julga pelo poder, se a pessoa tem ou não tem. A gente trata as pessoas de acordo com o poder que ela tem. Quando chega uma pessoa poderosa, todo mundo, chegou fulana, um ser humano como eu, como qualquer outro. Então a gente, idolatra, né? Tem gente, inclusive, né, que idolatra, assim, os artistas demais, né? Então, a idolatria é uma coisa complicada, gente, porque são seres humanos, e quando o ídolo cai do pedestal, é mais digamos assim, uma frustração que nós trazemos para dentro do nosso íntimo desnecessariamente. Então, eu acho que é um momento em que nós precisamos compreender, primeiramente, que o mundo precisa de bons sentimentos. O mundo não precisa de maus sentimentos. O mundo não precisa de julgadores. Até aqueles que nós vemos diariamente que praticam o mal e que a gente vive julgando na internet. Principalmente nos políticos, né, gente? Por mais que você seja contrário àquele político, é cruel igual você ir lá, ele fez um monte de mal, fez isso, fez aquilo, aí eu vou lá e ofendo. Não faça isso, porque você não está colaborando com o crescimento dessa pessoa. Você simplesmente está colaborando com o mal que já potencializa a alma dessa criatura. Então vamos tentar. Nós não precisamos amar, não precisamos apoiar, temos que fazer as nossas críticas dentro de uma crítica construtiva e propositiva. Não adianta nós ofendermos, não adianta nós criticarmos de forma negativa. Esses dias eu entrei não sei como, eu entrei numa postagem de uma pessoa, eu não vou falar aqui quem, que exerce uma militância e tinha uma pessoa criticando ela. Né? E eu peguei e disse, olha, mas quem sabe
só o fato dela já ter vivenciado essa experiência já não seja um exemplo positivo, né? Enfim, eu fiquei travando um diálogo, tentando dar uma conciliada ali, porque assim, eu até compreendia aquela crítica. Ela tinha um fundamento. Mas para que crucificar a pessoa na postagem dela? A pessoa vai lá, posta alguma coisa, por que eu vou lá criticar a pessoa, atirar pedras, né? Por que eu vou tirar pedra? É o que nós vivemos fazendo, né? A parábola da mulher adulta, nós vivemos fazendo isso nas redes sociais. Aquela pessoa não precisa mais tirar pedra. Você pode fazer uma crítica propositiva. Poxa, por que fez isso? Não poderia ter feito isso? Meu Deus, não poderia ter, né? A gente tem, porque não adianta a gente alimentar o ódio e a raiva. Mesmo a gente achando que está dono da razão, dono da verdade, que a gente está sendo correto, porque a gente está do lado do bem, porque às vezes a gente pensa que está do lado do bem e está equivocadamente servindo ao mal. Porque, gente, o mal tem uma assessoria de marketing incrível. Pode ter certeza disso. O mal tem uma assessoria de marketing incrível e a gente cai facilmente nas garras do mal, né? Disfarçados de justiceiros do bem. Então tomem cuidado para não ser justiceiros do bem, que vocês estão promovendo o mal. Não adianta, né? Não há mal relativizado. Não há como a gente relativizar preconceito, não há como a gente relativizar o mal. O mal é o mal, o preconceito é o preconceito. Não dá para relativizar. Ah, mas só foi isso, só fez aquilo. Não. Né? Então, é um momento, eu estou aqui, né, provocando uma reflexão, também não sou dona de verdade nenhuma, pelo amor de Deus, não me compreendo dessa forma. Estou provocando uma reflexão para que a gente pense em como é que nós estamos agindo na nossa rotina diária, como é que nós estamos agindo com o outro, né? Em que nível está o nosso preconceito, né? Será que nós julgamos demais? Como é que está a nossa capacidade de amar? Será que a gente ainda nutre algum sentimento fortemente negativo em detrimento de alguma pessoa? Né? Gente, eu vou encerrar, né? Estou aqui, eu vou encerrar com uma poesia de Amélia Rodrigues, que é um espírito iluminadíssimo, um espírito de escola, que é o poema da gratidão. Porque eu acho que é isso que nós temos que ter, né? Gratidão por tudo que nós temos. Pela vida principalmente. Então, Senhor Jesus, muito obrigada. Pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo de que nós nutrimos. Muito obrigada, Senhor, pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu de anil, pelas tuas dádivas mil. Muito obrigada, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, que veem a terra e o mar, que contemplam toda a beleza, olhos que se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E os que perderam a visão, deixa-me rogar por eles ao teu nobre coração. Eu sei que depois desta vida, além da morte, voltarão a ver com alegria incontida. Muito obrigada, Senhor, pelos ouvidos meus, pelos ouvidos que me foram dados por Deus. Obrigada, Senhor, porque posso escutar o teu nome sublime e assim posso amar. Obrigada, Senhor, pelos ouvidos que registram a sinfonia da vida. No trabalho, na dor, na lida. O gemido e o canto do vento nos galhos do olmeiro. As lágrimas doridas do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. E os que perderam a faculdade de escutar, deixa-me por eles rogar. Sei que em teu reino voltarão a sonhar. Obrigada, Senhor. Obrigada pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que canta, pela voz que ajuda, pela voz que socorre, pela voz que ensina, pela voz que ilumina e pela voz que fala de amor. Obrigada, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar e o teu nome não podem pronunciar. Os que vivem atormentados na afasia e não podem cantar nem a noite nem o dia. Eu suplico por eles, sabendo, porém, que mais tarde, no teu reino, voltarão a falar. Obrigada, Senhor, por estas mãos, que são minhas alavancas de ação, do progresso, da redenção.
Agradeço pelas mãos que acenam a Deus, pelas mãos que fazem ternura e que socorrem na amargura, pelas mãos que acarinham, pelas mãos que elaboram as leis, pelas mãos que cicatrizam feridas, retificando as carnes sofridas, balsamizando as dores de muitas vidas, pelas mãos que trabalham o solo, que amparam o sofrimento e estão com lágrimas, pelas mãos que ajudam os que sofrem, os que padecem, pelas mãos que brilham nestes traços como estrelas sublimes, fugindo meus braços. Obrigada, Senhor, pelos pés que me levam a marchar, ereta firme a caminhar, pés da renúncia que seguem humildes e nobres sem reclamar. E os que estão amputados, os aleijados, os feridos e os deformados, os que estão retidos na expiação por ilusões de outra encarnação. Eu rogo por eles, Senhor, e posso afirmar que no teu reino, após a lida dolorosa da vida, hão de poder bailar. E em transportes sublimes, outros braços afagar. Sei que a ti, Senhor, tudo é possível, mesmo o que ao mundo parece impossível. Obrigada, Senhor, pelo meu lar, recanto de paz ou escola de amor, a mansão de glória. Obrigada, Senhor, pelo amor que eu tenho e pelo lar que é meu. Mas, se eu sequer nem o lar tiver, ou um teto amigo para me aconchegar, nem outro abrigo para me confortar, se eu não possuir nada, Senhor, senão as estradas e as estrelas do céu, com leito de repouso e o suave lençol, e ao meu lado ninguém existir, vivendo e chorando sozinha ao léu, sem alguém para me consolar, direi e cantarei ainda: obrigada, Senhor, obrigada porque eu te amo e sei que me amas. Obrigada porque me deste a vida, jovial, alegre, por teu amor favorecida. Obrigada, Senhor, porque eu nasci. Obrigada, Senhor, porque creio em ti e porque me socorres com amor, hoje e sempre. Obrigada, Senhor. Um final de semana bem lindo para todo mundo.